Olá, meus queridos do canal Diário com Jesus, como é que vocês vão? Tudo bom? Que legal poder encontrar com vocês aqui mais uma vez. Hoje a gente vai ver que o nosso Deus é o Deus da hora certa numa história tirada do Evangelho de João. E tem por que estudar o livro de João. João é um livro onde as histórias registradas lá, principalmente os milagres, todos eles têm uma lição mais profunda do que parece ser. É como se fossem parábolas da vida real. Então, todas elas trazem uma lição mais profunda para a gente estudar. Por exemplo, você lembra quando a gente ouve falar do primeiro milagre realizado por Jesus, que foi a transformação de água em vinho, aquele casamento lá em Caná. Quando acontece o relato dessa história, no próprio livro de João, vem escrito assim: com isso, com esse milagre, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Preste atenção nesses dois motivos. Era para a glória de Deus e para que os discípulos crescem nele. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, acontece o mesmo motivo. A gente lê no livro de João, capítulo 11, quando Jesus foi avisado de que Lázaro estava doente, Jesus responde assim, no capítulo 11, verso 4. Essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela, por esse evento, por essa doença, glorificado. A gente vai vendo isso em vários milagres do livro de João. E esse que a gente vai ler hoje é assim também. Como eu falei para vocês, isso dinamizou, precipitou, adiantou, acelerou os eventos futuros da morte de Cristo, da prisão, sofrimento e morte dele. Até mesmo aquela entrada triunfal em Jerusalém aconteceu porque algumas pessoas tinham assistido o milagre de Lázaro e foram lá, talvez de curiosos, mas foram lá porque tinham visto o primeiro milagre. Por exemplo, João 12, verso 17. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera esse sinal. Quer dizer, boa parte das pessoas que estavam proporcionando aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém estava lá por causa do milagre da ressurreição de Lázaro. Então, a gente vai ver juntos o que isso tem a ver com Deus da hora certa. A ressurreição está no livro de João, capítulo 11. O verso 3 fala assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Elas mandaram só dar um aviso a Jesus porque elas tinham certeza de que Jesus, sendo quem era, bom do jeito que era, e tão amigo de Lázaro e delas também, e sendo tão poderoso, bastaria ele ser avisado de que Lázaro estava doente, ele viria correndo para salvar Lázaro, para curar Lázaro. Se fosse você não faria isso também? Se você tivesse simplesmente poder de curar a qualquer um que te pedisse, uma pessoa viesse e te pedisse para curar um amigo seu, você não curaria imediatamente? Talvez eu também curasse a todos que me pedissem. Melhor do que isso, só se eu conhecesse o fim desde o princípio e soubesse de algum motivo onde eu pudesse fazer algo melhor do que curar na hora, ou curar numa outra hora, numa hora certa. Talvez. O verso 17 fala assim: chegando Jesus, verso 6 primeiro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. O fato é que quando Jesus foi avisado, ele não teve a ação que Maria, Marta e todos os amigos ao redor esperavam. Ele não foi imediatamente. Por algum motivo, Jesus sabia que curar Lázaro era uma coisa muito boa. Mas como Jesus sempre faz as coisas melhor do que a gente imagina, ele não foi curar Lázaro rápido. Demorou. 2 dias ainda, como se ele não tivesse ligado.
A história tem muitos detalhes e muitas coisas interessantíssimas que vale a pena você ler se você não viu ainda. Mas lá no verso 17, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Olha que tragédia. É engraçado, mas o povo daquela época, eles tinham algumas superstições. Uma delas, uma crendice que havia naquela época, era que uma pessoa poderia ser ressuscitada até 3 dias de falecida. Olha só, é como se fosse assim, a pessoa morreu e fala assim, bom, então vamos lá, tem 3 dias para ela ressuscitar, para alguém ressuscitar. Sabe, e daí? Quem que vai fazer isso? Como é que você vai achar alguém para ressuscitar alguém que morreu em até 3 dias? Porque depois de 3 dias não dá mais. Onde já se viu isso? Mas era essa crendice, era essa crença. Então, quando Jesus demora a ponto de ficar 4 dias, quer dizer, ultrapassar o limite da ressurreição oficial de todo mundo, isso mostra que ou seria impossível para Jesus, ou se Jesus fizesse, seria um milagre irrefutável. Quando você entende que as pessoas acreditavam que se ressuscitar em até 3 dias é normal, é aceitável, e depois disso é impossível, as pessoas têm a tendência de, quando havia alguma ressurreição de verdade, as pessoas minimizavam isso. Você pode lembrar disso quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Ele ressuscitou a menina quase que imediatamente após a morte. E por ter feito desse jeito, as pessoas, os opositores, falavam assim, ela estava dormindo. Ela não chegou a morrer. Não, ele mesmo falou que ela estava dormindo, então ela não devia ter morrido mesmo, não. Tudo bem, foi um milagre bonito, mas é como se ele dissesse, ressuscitar com menos de um dia qualquer um. Sabe, é absurdo. Mas era uma artimanha que o inimigo plantava na cabeça das pessoas para as pessoas minimizarem o que era um milagre de verdade. Por isso Jesus se demorou e esse milagre aconteceu com 4 dias. Além de qualquer crendice, além de qualquer lenda, além de qualquer possibilidade, ainda que ressuscitar alguém com 10 minutos depois de morto fosse impossível. Mas agora era irrefutável. Verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Tocante, né, isso? Jesus chegou de viagem, depois daqueles 4 dias de sepultado já o rapaz. Quando Maria vê Jesus de longe, corre aos pés dele e fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Em outras palavras, Jesus, você chegou atrasado. Já era. Era para o Senhor ter vindo 4 dias atrás. Eu até avisei o Senhor, mas o Senhor não veio. Eu creio no seu poder, mas se o Senhor tivesse vindo antes, ele não teria morrido. Agora já está. O Senhor está atrasado. Essa é a tradução que a gente entende da tristeza de Maria e do que ela falou para Jesus. E tem mais. Quando Jesus, no verso 39, ordena, tirai a pedra, Maria diz para ele, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. É como se ela estivesse avisando Jesus de algo que ele não soubesse. Porque se ele soubesse que já faz 4 dias, então nem tenta, tá? É tarde demais. Se ainda fosse fresquinho, se ainda ele tivesse quentinho o corpo dele, tudo bem, Senhor, mas agora já com 4 dias, já está cheirando mal, nem tenta, nem manda abrir esse túmulo. Percebem, queridos? O tempo deles é um pouquinho diferente do tempo de Jesus. O milagre que eles queriam no tempo deles. Mas Jesus tinha outros planos. Jesus sabia o futuro antes do início. Jesus, por saber o fim antes do começo, ele faz as coisas do jeito que você escolheria se você também soubesse o fim antes do começo. Essa é a vaga, essa é a deixa que a gente tem para confiar nas coisas que Jesus faz. Aí vem o verso que eu mais gosto. Jesus clama em alta voz, Lázaro, vem para fora. Ele grita, Lázaro, vem para fora! E aí, o verso que eu gosto mais.
saiu aquele que estivera morto. O morto não faz nada. Esse morto aqui saiu, ele obedeceu, ele ouviu. Eu acho que Jesus gritou porque todo morto é surdo, né? Não ouve. Mas aí Jesus gritou, ele ouviu e obedeceu. Recobrou vida e saiu. A própria Bíblia fala que ele estava todo enrolado ainda naquelas faixas, como se fosse uma múmia mesmo, estava embrulhado em lençóis. E Jesus até manda, ó, tira tudo dele, solta ele. Eu imagino, e não tem pecado nenhum nisso, que quando ele ouviu a voz de Cristo e ele acorda e ele vem para fora e ainda está todo enrolado, ele deve ter vindo pulando, sabe, com os pés juntos, e ele vem pulando, 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 porque Jesus está chamando. Tenho que ir lá, ele está me chamando, eu tenho que ir de algum jeito. E quando ele chega lá, é visível para todo mundo e ele não está mais cheirando mal, aí as pessoas tiram dele os lençóis, os lenços da cara dele, desata mãos e pés e pronto. Ele é mais um cidadão de novo, vivo. Isso é muito legal. Agora, a minha pergunta. Quando Jesus recebe o aviso de que Lázaro estava doente, o que é que ele deveria ter feito? Será que ele deveria ter curado Lázaro antes que Lázaro morresse? Mas se ele tivesse feito isso, todo esse evento que dependeu ou que foi otimizado pelo milagre da ressurreição de Lázaro não teria tido o mesmo efeito. Menos pessoas estariam lá na entrada triunfal de Jesus porque não teria havido ressurreição de Lázaro. Lázaro teria sido um doente curado. Só que ter esperado Lázaro morrer causou muito sofrimento nos amigos de Lázaro. Isso mostra pra gente que os amigos de Jesus também morrem. Sabe, Jesus tem amigos que ele ama. Esses amigos que ele ama também sofrem, também morrem. E Jesus também chora por causa disso. Mas olha, o verso 15 do capítulo 11 me dá outro motivo pelo qual Jesus esperou Lázaro morrer, esperou o sofrimento de perda de todos os amigos por 4 dias para depois fazer o milagre. Fala aqui no capítulo 11, verso 15. Por vossa causa eu me alegro de que lá não estivesse na hora da doença, para que possais crer. Vocês percebem o que Jesus acabou de dizer aqui? Se Jesus estivesse lá na hora em que foi chamado, ele certamente curaria Lázaro e Lázaro não morreria. Só que aqui, onde o verso eu acabei de ler, Jesus falou para os discípulos, olha, eu até folgo de não ter estado lá, porque se eu tivesse estado lá na hora, eu ia curá-lo, claro. Mas porque eu não estava lá, ele morreu. E agora que ele morreu e que já faz 4 dias, eu vou fazer outra coisa. E por causa dessa outra coisa é que vocês vão crer. Às vezes acontece essa necessidade. Jesus não faz um milagre na hora que a gente pede para fazer um milagre maior na hora que ele quer, na hora certa. Ainda que isso implique em algum sofrimento meu. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. Se precisasse, por exemplo, de alguma angústia ou sofrimento meus para que minha filha viesse a crer, eu pagaria o preço. Eu topo pagar esse preço. Se precisasse algum sofrimento, alguma espera, alguma tardança no meu coração, achar que Deus está atrasado, mas que para isso desse chance de Deus fazer um milagre muito maior para que outras pessoas viessem a crer, o preço que eu pago com o meu sofrimento é justo, está muito bem pago. Então, querido, não duvide dessas demoras aparentes de Cristo, quando os silêncios de Jesus não fizerem sentido para você. Aguenta firme, espera mais um pouquinho. A sua hora não é a hora de Cristo. A hora dele sempre é a hora certa. O nosso Deus sempre é o Deus da hora certa. Se a hora dele aparentemente está demorando a chegar, aguenta, espera um pouquinho. O milagre de agora ia ser bom, mas se for na hora de Deus, vai ser muito, muito melhor. Temporariamente a gente sofre um pouquinho, mas depois a nossa alegria vai ser muito maior do que seria com o milagre de hoje. Que Deus te ajude a esperar a hora certa. Que você lembre o tempo todo, quando
parecer que as coisas não fazem sentido, Deus é o Deus da hora certa. O que Ele fizer, vai fazer no tempo certo e vai ser muito melhor do que os planos que você faz. Que Deus te abençoe, e a mim também, e as nossas famílias, e a quem mais assistir esse vídeo. Um abraço para você.